É isso aí, estamos de volta com mais um Papo nas Estrelas e hoje a gente vai falar sobre o penúltimo episódio de Tales from the Loop, chama Inimigos. E ele começa com 3 meninos, que a princípio eu tinha imaginado que eles eram aqueles 3 meninos que apareceram naquele episódio Controle, que o pai da menininha compra aquele robô para poder proteger a casa. E depois a gente descobre que não são aqueles meninos, são outros meninos. E esses 3 meninos, eles estão andando e fazendo coisa de moleque, né? Um provocando o outro e tal, e um desafiando o outro a fazer alguma maluquice, alguma peraltice ali. E eles têm uma espécie de um taser, né? Aquelas varetas que você encosta e dá choque, né? Eles vão lá e acabam matando uma cobra e tal. E, enfim, coisas de moleque, assim, sem ter o que fazer, né? E que é meio que um subtema, um tema, assim, dessa série, né? De contar as coisas sob a perspectiva de crianças, né? A visão das crianças é bem aparente nesse mundo. Porque muitas séries acabam deixando as crianças de lado, né? Muitas histórias acabam deixando as crianças de lado e só as visões dos adultos acabam realmente sendo importantes. E nessa série não, nessa série a visão das crianças, ela toma o palco. E eles estão conversando, tem uma espécie de um pier assim, pequenininho, que eles estão conversando sobre uma ilha que tem ao fundo, assim, que eles falam que tem um monstro nessa ilha, que tem algo nessa ilha e tal. E que tinha sido abandonado lá, e eles ouvem uns gritos e tal, que tem esses gritos, enfim. E eles... vamos lá, né? Meio naquele do desafio, assim, né? Vamos ver se você tem coragem, né? E um deles fala, não, meu pai falou pra gente não ir lá, né? Aí os outros começam a falar, coitadinho e tal, começa a tirar sarro dele. E aí eles acabam entrando num barquinho, assim, e vão até essa ilha, né? E aí, como aquele menino tava mais reticente de ir e tal, os outros resolveram começar a tirar um sarro com ele, né? Então eles dão esse taser, né, na mão dele, falam pra ele entrar na floresta que tem lá dentro da ilha e tal, né? E ele começa a ver que existem coisas na ilha, coisas construídas, né? Uma espécie de um sistema de alarme primitivo, né? Feito com fiozinho para quando esbarrar fazer barulho e esse tipo de coisa. E ele tá ali olhando aquilo tudo tal e meio que acaba esquecendo dos outros meninos, né? Quando ele ouve o barulho do barco ligando, né? Que tem um motorzinho, assim, um barquinho pequenininho, mas tem um motorzinho, né? E ele esquece dos outros meninos, ele escuta esse barulho do barco ligando, ele vai correndo até a praia de novo e ele vê os meninos, os outros 2 meninos indo embora, né? Ele fala, não me deixa, tal, mas os meninos vão lá. Então, tipo, vamos tirar um sarro com ele, vamos abandonar ele aí, né? E ele fica lá sozinho nessa ilha. E ele vai lá, tá todo molhado, porque ele entrou no mar assim pra tentar ir atrás do barco, né? Então ele começa a tirar sapato e tal. E nessa que ele tá ali na praia, ele é picado no braço por um bicho, uma criatura que a gente não consegue direito ver o que é, mas ela mergulha rapidinho no mar, assim, a gente não vê direito o que é. E, enfim, ele usa a meia dele pra fazer uma espécie de um torniquete, assim, mas mais pra cobrir o machucado, né? Enfim, e ele começa a vasculhar a ilha, perambular ali pela ilha para poder encontrar, né, alguma coisa, né, e ver se essa lenda desse ser, dessa criatura que existe aí na ilha é verdade ou não, né. E ele escuta uns gritos e tal, e é um grito horroroso, assim, né. E ele meio que vê uma movimentação, ele sai correndo e começa a chover, aí começa a criar aquele clima de filme de terror, né? E ele se esconde dentro de um toco oco de madeira, assim, que existe ali, ele cobre a entrada ali e dorme ali e tal, ele sonha que ele tá na casa dele
Mas ele sonha com umas abelhas, quando ele acorda, ele ainda tá na ilha, ele vê que o braço dele tá infeccionado, né? Tá começando a sair pus e tal, inclusive já tava com bicho no ferimento, né? E ele tem um canivetinho, né? E ele, enfim, ele começa a se proteger com esse canivete, é meio que ele esquece do taser, né? Nesse primeiro momento. E ele encontra uma espécie de um latão esses latões de óleo grandes, assim, de transporte de óleo, né? E tá como fizeram uma fogueira, né, dentro, então como se você vê ele cogitando, né, usar o canivete para ferver a lâmina do canivete para usar no ferimento dele para estancar, né, esse ferimento e cauterizar ali, né, para cessar a infecção, né? Mas de novo ele vê essa figura, né, essa criatura ao redor dele com esse grito horroroso. E ele foge mais uma vez e ele acaba pegando o taser de novo. E no momento que ele vai até... A criatura meio que tem uma casa ali e tal, ele vai se aproximando disso. E, enfim, então ele tem um confronto não, ele tem um encontro assim com a criatura, assim, de uma hora para outra. Você vê que a criatura é meio... o rápido flash que a gente tem, você vê que a criatura é meio que um robô, assim. E você vê que ela tem um olho brilhante, né? O outro olho já a gente não consegue enxergar, né? E, enfim, ele usa o taser na criatura, né? Nesse robô, e ele acaba se afastando. E, enfim, depois ele é resgatado. E ele acorda no hospital. Com a enfermeira falando, sua mãe tá vindo te pegar e tal. E quando ele se levanta da cama, a gente vê que ele não tem um braço, né? E nesse momento que a gente faz a ligação de que ele é o pai, marido da menininha do primeiro episódio, que era criancinha, depois ela se encontra adulta, né? E ele é o marido dela e pai do Jacob, que não tem um braço. E do Jacob e do Cole. E aí a gente vê ele conseguindo aquele braço mecânico que ele tem, aquele braço cibernético que ele tem, né? Que quem construiu foi o pai dele, meio criador dessa estrutura toda aí, né? Que chama o Loop, né? Que tem aquela bola chamada Eclipse debaixo da Terra. E então ele ganha esse braço mecânico e tal. E a vida dele se desenvolve, mas ele tem uma conversa com o pai perguntando, você viu alguma coisa lá, né? Ele fala que sim. Aí o pai pergunta, você contou isso pra alguém? Ele fala que não. Então ele fala, então você nunca vai falar isso com ninguém. E aí ele concorda e tal, e aí ele já acorda adulto, né? De novo, né? A gente volta pro tempo presente da série. E, enfim, ele acorda meio que lembrando dessa cena, porque o braço dele tá começando a dar problema, então ele tem que ir no mecânico, né, na pessoa que vai arrumar ali o braço, né, e tal, que ainda comenta com ele, olha, tem modelos mais novos, por que você não pega um modelo mais novo? E ele meio que, não, é que eu tenho uma história com essa prótese e tal, né? Então meio que ele não quer um modelo mais novo, porque esse é o braço dele, né? O braço dele é desde que ele perdeu o braço natural, né? E nessa ele vê o Cole, né? O menino mais novo dele mexendo nas coisas dele. O menino tá vendo, ele encontra aquele taser, né? Que ele foi lá na ilha. Ele fala, isso aqui não é brinquedo e tal, né? Não é pra brincar. O menino pergunta, mas serve pra quê, né? Ele fala, não serve pra nada, né? Aí o menino pergunta, então tem pra quê, né? E aí ele, enfim, acaba deixando essa história, guarda as coisas, mas ele começa a reativar essa memória nele, né? Essa coisa não resolvida, né? Que ele tem na vida dele, que é essa criatura, né? Esse robô que existe ali na ilha e que o pai dele tinha falado para ele nunca comentar com ninguém, né?
E ele vai conversar com a mãe dele e fala, olha, papai alguma vez falou alguma coisa a respeito disso. E ela fala, seu pai não queria que falasse nada sobre isso. Ele fala, só que o pai não tá mais aqui, né? Então, né? E aí, né? E ela meio que começa a contar a história, né? De que aquela criatura, aquele robô foi o primeiro que o pai dele teria criado, né? E que ele assustaria as pessoas. Quando o pai dele viu ele pronto, funcionando, vivo, né? Ele percebeu que ele ia assustar as pessoas, né? E aí ele pergunta, mas por que não desligou ele, né? E aí a mãe fala, porque ele é o primeiro, né? Ele era como um filho para o seu pai, era a criação dele, né? E aí ele fala, então vocês deixaram ele lá, ele deixou ele lá na ilha para ele não machucar ninguém? Ele fala, não, para ninguém machucar ele. E aí ele fica com esse negócio, né? Porque ele foi até a ilha quando moleque, ele acabou machucando o robô, né? Com o taser e tal. E ele se sente compelido a voltar lá na ilha anos depois, né? Agora já adulto. E ele encontra as coisas do mesmo jeito que estavam quando ele foi criança, né? E ele se encontra com o robô de novo, e o robô já todo sem um braço, né? Porque ele usa o taser no braço do robô, então aquele braço ficou danificado, né? E o robô é curioso porque o robô ele tem, apesar dele ter um corpo inteiro robótico, né? Ele tem atitudes de vivo, assim, de ser humano, porque ele acende fogo para se esquentar. E ele usa uma espécie de um cobertor por cima, assim, como se fosse um manto, né? Que já tá todo gasto, porque anos que ele tá lá sozinho, né? E aí volta na história que ele tava conversando com a mãe, né? Que para as pessoas aceitarem ele, né? Ele precisaria que fosse muito mais parecido conosco, né? E como ele tem uma aparência de robô, as pessoas não iam entender, né? Mas ele como ser vivo, ele age como um ser humano, né? Ele sente dor, ele sente medo, ele, quando acuado, né? Ele quer mostrar quer mostrar poder para afastar o agressor, né? Então ele grita, é por isso que ele grita, sempre escutam os gritos dele, né? E aí o cara fala, não, olha, ele mostra o taser, né? Fala, não vim te machucar. Ele joga o taser no chão, assim, pra mostrar que ele não veio pra machucar. E o robô mostra que ele tá sem o braço, né? Que, olha, isso aí me machucou, né? Isso aí tirou um pedaço de mim, né? E o episódio termina com ele tirando o braço dele e entregando pro robô, né? Pro robô ser completo de novo. E a gente vê que o robô tá judiado, né, por ter ficado desse tempo todo ali sozinho e enfrentando os perigos da ilha, porque ele já é cego de um olho, né, só um olho dele acende, o outro olho tá apagado, né, ele tava sem um braço. Então, e é legal porque o episódio chama Inimigos, né, mas o robô era irmão dele, né? Assim, no final das contas, porque como a mãe dele coloca, né? Era como se fosse um filho pro pai dele, né? Porque é cria dele, né? E é legal ele tentar se reencontrar com essa criatura que assombrou a vida dele por tanto tempo, né? E fazer encontrar um meio de se comunicar, né, e saber o que é de verdade, né, porque é aquela história, o monstro só é um monstro até o momento que a gente, enquanto ele é desconhecido. No momento que você conhece quem é o outro, né, quem é a outra criatura, ele deixa de ser um monstro, né, ele passa a ser uma outra pessoa. Então, no momento que ele viu que essa outra criatura que veio do pai dele como ele, que também não tem um braço como ele, é igual a ele, né? Sente dor, sente frio, sente... e mesmo que ele não sinta frio
fisicamente, mas ele tem esse ímpeto de se proteger do mau tempo, né? Das intempéries do mundo, né? Então é por isso que ele acende fogueira, é por isso que ele se cobre com a coberta, né? Porque ele quer se proteger do mundo, né? Como todo mundo, né? Todo mundo que é agredido quer se proteger do que tá lá fora, né? Cara, que episódio legal. Que episódio legal. Essa série sempre consegue surpreender. Mas vamos lá. Tico mandou o vídeo dele, então agora é com você, Tico. Muito bem, muito obrigado, Primon, por todas essas suas considerações. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Cara, acabei de assistir o 7º episódio dessa série, Contos do Loop. Muito bom. Aqui no Brasil com Inimigos. Cara, adorei esse episódio. Adorei mesmo, gostei muito desse episódio. E esse episódio, ele conta a história de um garoto que ele vai explorar uma ilha com os amigos, porque lá tem um monstro terrível, lá uma lenda de um monstro. E, obviamente, como todo garoto que gosta de uma aventura, vai no meio do mato atrás de aventura procurar ou inimigos fantasmas, ou monstros, e assim por diante. Eu sei, já fiz essas coisas. Felizmente não fui mordido por nenhuma cobra, e não morri, nem estou com todos os membros. E nesse episódio ele vai fazer essa aventura na Ilha Misteriosa, né, junto com 3 amigos, e como a gente bem sabe, né, às vezes a gente não anda com boas companhias, né? E é o caso, né? Esse menino vai para a ilha com esses 3 amigos, e esses 3 amigos deixam ele lá na ilha sozinho e deixam ele passar a noite sozinho naquela ilha, né? Numa ilha normal, isso já é obviamente muito perigoso, né? Porque pode ter cobra, pode ter bicho, ele pode se machucar, não ter como ser resgatado. Infecção, chuva, frio e todas essas coisas naturais, né? Mas além disso tudo, naquela ilha misteriosa realmente tinha um monstro, uma coisa anormal, né? Bom, só para complementar, todo esse episódio, todo esse filme, esse episódio, o tempo todo me fez lembrar Lovecraft. Que é tô lendo esse livro aqui, do Lovecraft, e o tempo todo no episódio me faz lembrar esse livro aqui. Mais especificamente, esse conto, o conto do Drago. Muito bom esse conto aqui, muito bom mesmo. E o tempo todo esse episódio me fez lembrar, a cada cena, a cada momento me fez lembrar esse conto. Obviamente o conto do Lovecraft é muito mais aterrorizante, né, porque é um conto de terror, mas esse episódio é muito bom também. E, bom, não sei se foi realmente a intenção do roteirista e do diretor fazer essa conexão entre os dois, mas eu fiz essa conexão pela similaridade, né, entre ambos, né. Da mesma forma que no conto, é alguém que entra numa ilha, ele está sozinho, ele explora a ilha e encontra um monstro, né. Nesse episódio, na verdade não é um monstro exatamente, né? A gente vê que é alguma coisa mecânica, aí a gente não sabe se é alguma coisa tipo Borg ou outras coisas que
são orgânicas e mecânicas ao mesmo tempo, né? Na primeira metade a gente não tem como saber, a gente só vê uma criatura com peças robóticas e talvez um olho brilhante e assim por diante. Bom, esse menino também ele é picado por uma cobra estranha, é picado por uma cobra no braço e aquela picada infecciona, vira coisa muito esquisita. Felizmente ele consegue, os amigos que eram só para fazer uma piada com ele, eles voltam para pegar o menino. Uma piada, uma brincadeira de muito mau gosto, né, obviamente. Pegam o menino, conseguem trazer o menino de volta, ele vem, vai no hospital e aquela picada infecciona de um jeito e tudo mais que o menino perde o braço. Aquela cena por si só já é uma cena muito desconfortável, né? Realmente você fica... né? Na hora que eu vi isso, eu falei, putz, grila. Que merda que aconteceu com o garoto, né? Daí eu olhei, na cena logo em seguida, eu olhei pro menino, via a mão robótica que estava sendo construída, eu na hora já fiz a conexão. Porque todos os episódios, né, eles fazem uma conexão, né? São todos numa única cidade, cada episódio conta a história de um personagem e todos eles fazem parte de uma grande história, né? Daí nessa eu fiz a conexão e putz, era o pai do menino, né? O filho do dono do laboratório subterrâneo e tudo mais, né? Nessa cena eu fiquei, putz, que legal, né? Contamos a história do pai do menino, né? Eu achei muito legal isso. E eu tô gostando muito dessa coisa de cada episódio ser a história de um personagem daquela cidadezinha, né? E eu achei que, putz, podia parar por aí, né? Logo em seguida, daí a gente já mostra ele adulto, né? E realmente é o pai do garoto. Daí nesse momento eu fiquei, putz, não era necessário, né? Deixar tão explícito que era o garoto, né? A gente como telespectador já entendeu, já fez a conexão, já sabe que é o pai, né? Do menino. Só que a história não acabou, né? Daí, obviamente, para ter o final da história a gente tem que continuar e a partir daí que a gente continua a história, né? A história desse trauma, da solução desse trauma, né? Que é exatamente o pai, depois que o vô do menino, né? O pai dele já morreu e tudo mais, ele vai conversar com a mãe, pô mãe, o que tinha naquela ilha, né? E assim por diante. E aí ele vai na ilha e descobre que é um robô e tudo mais e... Putz, muito legal toda essa cena. Eu achei muito, muito legal. Gostei muito. Todas as cenas, tudo nessa série, eu tô gostando muito dessa série. De cada um dos episódios, dos atores e tudo. Tô achando super legal tudo. Vamos lá. Que nota dá pra essa série, né? Eu vou dar 3,5, acho que no mínimo pra esse episódio. Eu gostei muito. Acho que principalmente pela essa conexão com Lovecraft,
né? Eu achei, com o Dragon, né, especificamente, eu achei muito... Dragon, bom, esse contexto que eu falei pra vocês. É muito bom mesmo. Acho que é isso que eu tenho pra dizer. Acho que é isso. 3,5 então pra esse episódio. Gostei muito, talvez um 4. Acho que não sei se é pra tanto, mas um 3,5 com certeza é. É isso aí. Muito obrigado, pessoal. Agora com você, Primão. É isso aí, Tico. Valeu. E... bom, deixa eu ver quanto que eu vou dar pra esse episódio. Eu vou dar 4 estrelas pra esse episódio, viu? O episódio é muito bacana. Putz, 4 estrelas. Essa série nessa temporada ganhou 2 4 estrelas minhas, hein? Gostei muito desse episódio. E é isso aí, só falta um, vamos fazer o último. E vamos lá, a gente quer saber o que vocês estão achando da série. Então coloca aí embaixo as notas de vocês também para os episódios. E pra gente saber qual é a opinião do povo, o que todo mundo tá achando. E então é isso. Obrigado por nos aturar por mais um episódio e nos veremos no futuro.